Quero cumprimentar todos os participantes e especialmente agradecer o convite da FEComércio. Estão ouvindo? Foi feito pela doutora Tassiana, por intermédio do meu amigo Desembargador Bento, Keiko Pimenta. Cumprimento também a desembargadora Olha, prematuramente deixou a magistratura, mas tenho certeza que a advocacia ganhou com a sua competência, beleza e elegância. Doutora Tassiana, obrigado pelo convite. Desembargador Paulo Cifante, que também deixou a magistratura, foi ser advogado. O nosso companheiro de convocação no TSE em um determinado período. Senhoras e senhores, eu pretendo abordar esse tema, os impactos da reforma trabalhista na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Muitas das passagens da palestra da desembargadora Rolia, minha conterrânea da academia, assim como o desembargador dentro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tocaram num ponto que eu também concordo e é praticamente visível na reforma, que é uma resposta da reforma à jurisprudência do TSE. Isso está muito claro nos 117 artigos da reforma. Eu também participei de audiência pública na Comissão de Trabalho, na Câmara dos Deputados, a discutir o projeto de lei. Havia 8 artigos apenas. E até elogiei, como elogiado tenho, o artigo que tratava e regulamentava a negociação coletiva, que para mim, junto com a liberação da terceirização, são os grandes pilares da reforma. O resto, me perdoe, é perfumaria, que não precisava. Desembargadora Rolia falou, ministro Valmir vai divergir de mim. Não divido, não. Eu acho que a norma coletiva, ela deve ter uma liberdade ampla de regulamentação das relações de trabalho, à exceção daqueles pontos mais sensíveis que a Constituição guarda como cláusula pétrea, que seriam as normas de segurança, higiene e saúde do trabalhador. Aliás, quando o legislador pôs no artigo 7º, inciso 26, a garantia do reconhecimento de validade das normas e convenções coletivas de trabalho, foi porque essas normas e condições coletivas deveriam trazer conquistas da categoria. Porque não, em sã consciência, ninguém pode conceber que uma norma que está encartada entre os direitos sociais como direito do trabalhador seja, ao mesmo tempo, dever do trabalhador. Então, eu parto do princípio de que aquilo que é benéfico ao trabalhador e, naturalmente, com concessões recíprocas que são inerentes à negociação coletiva, tem que também ser vantajosa para o empregador. Melhor seria que essa regra fosse posta topologicamente, ou seja, em termos da Constituição, no artigo 8º, que trata do sistema sindical. A Lei 13.467, já foi dito aqui, eu também concordo, como toda a obra humana, ela tem defeitos, ela tem imperfeições. Uma foi o excesso de regulamentação, a outra foi a má redação técnica da lei. Eu não vou usar aqui muito juridiquês, nem ser tanto tecnicista, porque eu sei que tem muitas pessoas que não são formadas em direito e não têm a obrigação de conhecer as normas jurídicas, pelo menos com profundidade. Mas sei que tem muitos advogados
e muitas pessoas que são interessadas e conhecem a matéria. Mas, por exemplo, nós temos no artigo 8º uma regra que tentou, de certo modo, manietar a função jurisdicional do juiz do trabalho, a qual estabelece que quando o juiz do trabalho for examinar uma norma coletiva, ele só poderá verificar os seus requisitos essenciais de validade. Naquele caso de agente capaz, forma prescrita ou defesa em lei, enfim, aqueles elementos essenciais do negócio jurídico. Não poderia, portanto, o juiz do trabalho examinar as cláusulas por condições acidentais, os requisitos acidentais, a condição, o termo e o encargo, e nem poderia examinar, segundo a regra, a substância da própria norma coletiva. Ora, primeiro que há uma contradição de início entre esse dispositivo e o artigo 611, que, primeiro, que valida o negociado versus o legislado, ou seja, valida a norma coletiva frente à lei estatal. Ora, para o juiz examinar a validade substancial da norma, se aquela norma deve ou não deve prevalecer, ele só pode ter que examinar o conteúdo dela. Como que ele vai dizer que a norma tem validade jurídica quanto ao seu elemento, ao seu objeto, se o artigo 8º diz que ele não pode examinar esse mesmo fundamento de validade? E depois também, quando diz que se o juiz for anular a norma por defeito formal, ele terá que mandar devolver a contrapartida. Ora, existe uma lei que é da década da chamada ditadura militar, da repressão de 64, que diz que no caso de concessão de direito coletivo, não há repetição de débito, ou seja, o trabalhador não pode devolver, por exemplo, o reajuste salarial que ele recebeu. Então, é uma inconsistência jurídica da lei que o juiz deverá sempre, com um juízo chamado de ponderação, de critério, no caso concreto, avaliar. Mas isto não significa que a prevalência da norma coletiva sobre a lei tenha de ser desprezada. Para mim, regras referentes à jornada de trabalho, à questão de salário e outros direitos que são de natureza estritamente patrimoniais podem ser objeto de livre negociação, desde que seja negociação, concessões recíprocas, toma lá da cá, nem que seja para preservar o emprego. O que não pode é haver capitulação da categoria, porque senão não é negociação coletiva. Eu atuei na seção de dissídios coletivos do TST durante quase 9 anos, quando fui depois para a seção de dissídios individuais, que é o órgão que faz a uniformização da jurisprudência. E lá examinei muitos casos de dissídio coletivo, mesmo com a discussão da exigência de comum acordo, validade de norma coletiva, que se discutia se era possível ou não era possível esta ou aquela cláusula. E eu sempre defendi a manutenção, porque não verificava nenhum tipo de contrariedade ao sistema jurídico, ou colidência com nenhum preceito da Constituição, capaz de nulificar o pacto. Por exemplo, claro, o senhor quer dizer, mas os senhores acordam, o senhor nega o que o senhor está falando agora.
É preciso que se entenda primeiro o papel do Tribunal Superior do Trabalho no panorama nacional. É uma mentira deslavada dizer que o TST não está aplicando a reforma. Muito pelo contrário, o TST está aplicando a reforma sim. A vereadora Olha falou há pouco de uma decisão que saiu agora no site do TST, em que uma turma validou uma norma coletiva que estabelecia que não haveria controle de jornadas, apenas o pagamento das horas extras. Eu já validei norma coletiva de caminhoneiro que estabelecia que não haveria controle de jornada de caminhoneiro. Por quê? Porque caminhoneiro é quase que impossível controlar a jornada. Caminhoneiro, você controla a segurança do veículo, da carga e também a segurança do motorista, mas você nunca controla a jornada de trabalho. Você vai controlar a jornada de trabalho à distância, o sistema de satélite, aí é muito a Justiça do Trabalho, o juiz tentar se imiscuir, se intrometer numa atividade que ele não conhece. Nós não conhecemos, nós não somos oniscientes, nós não conhecemos tudo. Olha, tem razão. Só chega para a gente o que é ruim. O que é bom não chega. E o que chega, que é bom, às vezes nós fazemos o que é pior, o que é ruim. Lembro também de um caso em que, acho que o Pedro falou sobre isso. Em países mais avançados, não tem, Estados Unidos é bombeiro no posto de gasolina. Quem se serve é uma auto, o próprio motorista vai lá, mete a bomba lá Ora, o motorista dessa empresa brasileira fazia viagens à Argentina, saía do Brasil e até a Argentina, e lá na Argentina não tem frentista. Chamei bombeiro aqui, não tem frentista. E o que ele fazia? Ele abastecia o caminhão uma vez a cada 3 vezes durante o mês. E pediu adicional de periculosidade. Eu era o relator, deferi, fui vencido pela turma. Fui vencido. E olha, nos Estados Unidos não tem frentista. Ele fala, uma vez, qual é o risco? Então, são essas situações que levaram, talvez, o legislador a tentar pôr um freio na jurisprudência. Essa é a função do TST, exatamente, é uniformizar a jurisprudência. Pode ser contra o meu entendimento pessoal, mas eu estou num órgão colegiado que uniformiza. A terceirização, eu posso, alguém vai dizer, mas só porque agora regulamentar só é favorável. Eu sempre fui favorável a que liberasse a terceirização, porque o critério de atividade meio e atividade fim já não mais se justifica frente às novas tecnologias. Eu tive uma vez almoçando com a diretoria do Bradesco em Osasco, e eles me perguntaram, ministro, o que você acha da terceirização? Eu disse, olha, nós temos uma súmula, nós somos obrigados a cumprir, mas eu entendo que esse conceito de meio e fim já está muito fluido, já não dá para se definir hoje o que é meio e o que é fim. Aí ele perguntou para mim, olha, eu sou obrigado a manter documentos contábeis de banco, documento de banco por 5 anos pela legislação. O senhor acha que eu ia ter um galpão com servidores para cuidar da documentação armazenada, arquivada durante 5 anos? Eu terceirizei. O que o senhor acha? Eu disse, não acho nada, só acho que o senhor fez certo. O banco tem que ter arquivista de documento. Tem alguma lei que obrigue? Né? Nós estávamos conversando há pouco o problema do home care, aquele cuidado no lar, né? Uma empresa em São Paulo era de home care e ela então se utilizava de uma cooperativa de médicos e enfermeiros para fornecer mão de obra especializada, seja para o home care e a assistência de saúde em casa,
seja para determinados hospitais. O Ministério Público do Trabalho, não satisfeito em intervir onde não deveria intervir, eu já falei isso na frente de membro do Ministério Público e na frente de juiz, eu não tenho medo de falar, eu sou concursado, eu tenho estabilidade e eu não devo nada a ninguém, só a minha consciência a Deus e a minha família. Eu falei, 450 juízes em São Paulo intervir, nunca mais me convidaram também, depois que eu... Juiz não pode ter ideologia, principalmente em Tribunal Superior. Tribunal Superior você deve aplicar o direito. E quando tem o caso do home care, o que aconteceu? O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública pedindo que a empresa de home care contratasse com carteira assinada todos os médicos e enfermeiros. E uma juíza substituta, sem ouvir a ré, concedeu uma liminar, dizendo: determino que a empresa em 6 meses contrate todos os trabalhadores médicos, está proibida de terceirizar, não pode utilizar a cooperativa, senão eu fecho, se não contratar, carteira assinada. O que a advogada da empresa me disse que aconteceu? Os médicos e enfermeiros fizeram uma passeata, foram no Ministério Público e disseram: não queremos ser empregados, porque nós não vamos ganhar piso da categoria. O médico disse: eu ganho 25 mil, para que eu vou ganhar 4 salários mínimos, sei lá, 3 salários mínimos? A enfermeira disse: olha, eu ganho 8 mil, para que eu vou ganhar 2 mil? Empregado, eu não quero ir, eu quero ter liberdade de trabalho, porque eu quero trabalhar para outras empresas, onde eu quiser trabalhar. Eu perguntei: qual é a lei que proíbe alguém que está doente, às vezes à beira da morte, de sair do hospital, onde ela pode pegar uma infecção e morrer da infecção que não é a doença, e ela vá se tratar em casa com um cuidador contratado da empresa de home care? Tem alguma lei que proíba isso? Não tem. Então, nesse ponto, a terceirização foi boa. Só acho que a legislação é meio atrapalhada, para dizer o mínimo. Confunde conceito, o assodadamento do nosso legislador, né? Confunde terceirização com trabalho temporário. Olha, domina isso aqui. E é um saco de gatos nessa parte. Perdoa a expressão. Mas é boa. A tentativa de liberar a atividade é boa. Mas vai ter empresa sem empregado. Paciência. É o sistema. Né? Desde que ela responda subsidiariamente, eu diria até solidariamente, seria melhor, que há uma diferença entre a solidária e a subsidiária. A solidária, os dois respondem, e o empregado pode cobrar de quem ele quiser. A subsidiária não, tem que cobrar do devedor principal primeiro, depois do devedor subsidiário. Desde que ela responda, e desde que ela pague salário nas mesmas condições, o que eu não acredito, que ninguém vai terceirizar para pagar o mesmo salário que pagava para o seu empregado efetivo. E depois vai ter o problema da organização sindical. O empregado da terceirizada, qual vai ser o enquadramento sindical dele? É da empresa tomadora, da empresa prestadora, que agora é uma empresa só de terceirização, e inclusive pode quarteirizar, ou seja, terceirizar a própria atividade de terceirização. Me perguntaram há pouco sobre essa questão do trabalho intermitente. Eu achei que o legislador confundiu intermitência com trabalho temporário. Sazonabilidade ou sazonalidade com intermitência. Mas isso não vem ao caso. Desde que tenha emprego e renda,
é importante para o trabalhador. Ele pode ficar desprotegido do ponto de vista, por exemplo, da Previdência Social, porque Previdência Social, todo mundo sabe, tem período de carência para determinado benefício, e o intermitente só vai trabalhar quando for chamado, ele tem vínculo de emprego, mas não trabalha, ele só recebe quando trabalha. Então, essa é uma questão que ainda precisa ficar bem amadurecida, sabe? Bem amadurecida. E as coisas não chegam, essas questões não chegam no TST logo, assim, de imediato. Precisa que nasça na vara do trabalho o conflito, vá ao tribunal e chega ao TST. E nós também não vamos resolver o conflito de imediato também, julgar o recurso. A média no TST é de 3 a 4 anos para julgar. Não é preguiça do ministro, não. É a quantidade imensa de processos que chegam por dia. Nós chegamos a receber, no início do ano agora, 1.700 cada ministro por mês. Eu julguei 15 mil processos só na turma, ano passado. Eu ainda tenho 10 mil. Vejam bem, eu julguei 15 mil, ainda tenho 10 mil. E sai, entro lá 8h30 e sai 7, 8 horas da noite. Todo dia. E não é só a turma. O ministro tem várias atividades. Eu tenho a turma, eu sou relator de processo. Tenho a presidência da turma, eu despacho o recurso de competência da turma. Eu tenho a SDI1, onde eu tenho os meus processos da SDI1. Eu tenho o CSJT, Conselho Superior de Trabalho, que julga todos os processos administrativos de todos os tribunais regionais. Antes eu era da Comissão de Jurisprudência, e é essa a nossa atividade. Se eu fosse, eu e mais 2 ou 3, talvez eu tivesse uns 3 mil processos. Mas infelizmente eu sou só um. Infelizmente eu não consigo derrubar essa quantidade de processos. Quando eu era desembargador do TRT da 8ª região, em Pará, em 1997, o meu processo demorava 4 dias no meu gabinete. 4 dias. 4 dias. Quando eu fui para uma vara com o nome complicado, Abaetetuba, que significa homem, Abaeté significa homem bom, é a expressão indígena da região. Eu tinha 4 mil processos. Em 9 meses eu deixei 120 para o ano seguinte. Então, a capacidade que nós temos de trabalho, e todos os colegas são assim, eu não sou exceção, não. Todos são assim, todo mundo trabalha muito. Quer dizer, o TST não tem condições de dar cabo a todos esses processos que chegam diuturnamente, porque a torneira do processo eletrônico é aberta 24 horas. Vocês sabem, 24 horas. Eu chego na segunda-feira que eu abro o computador, vê lá, o processo chegou sábado e domingo. Que diabo tem distribuição? Não, o computador que ele fica recebendo de sexta, e às vezes tem tanto papel, tanta coisa que vai sábado até domingo. Só pode ser. E ninguém trabalha domingo. Não, em casa. Em casa eu tenho gabinete virtual, realmente, para trabalhar em casa. Então, não estou lamentando, não, eu gosto de fazer isso. E nós todos gostamos, porque se nós não gostássemos, nós não estaríamos fazendo o que fazer. Então, é preciso bem ficar atento a essa realidade, dessa crítica injusta, eu digo, à justiça do trabalho. Vão extinguir a justiça do trabalho? Não vai me atingir, eu já tenho tempo para aposentar. Mas eu penso nas novas gerações, e penso nos trabalhadores e nas empresas que são bons empregadores, boas empregadoras. Essas também merecem proteção. Eu não estou fazendo proselitismo aqui nenhum, não. Essas precisam. Quem não quer a justiça do trabalho, normalmente, é quem não cumpriu a legislação, sofreu condenação e tem que pagar. Ou o trabalhador que perdeu a ação e não tinha direito e reclama.
é a realidade. Os senhores precisam compreender o papel do TSE. Nós existimos para preservar a legislação federal trabalhista. E a partir desse controle de legalidade e constitucionalidade, uniformizar a jurisprudência. O que é uniformizar a jurisprudência? Você cria uma norma que nós chamamos de súmula, ou um precedente obrigatório. Essa norma, esse enunciado, essa tese, ela vai ser aplicada para todo o Brasil, para evitar que haja decisões conflitantes sobre o mesmo tema jurídico. Os senhores que não são da área do direito. Esse é o nosso papel. É importante, sim, porque isto traz segurança jurídica e confere previsibilidade às decisões judiciais. E também, para encerrar essa questão do legislado, da prevalência do negociado sobre o legislado. Nunca concordei também. Talvez olha que pouco comigo possa estar assim, surpreso com essas minhas colocações. Nunca concordei que hora itinerário, hora de transporte, fosse considerado salário. Porque, para mim, se o empregador consegue transporte, ainda que seja para o trabalho, ou seja, como instrumento de trabalho, isso significasse um ganho adicional, porque isso desestimulava a empresa de conceder o transporte. A empresa preferia, não concedo. Ou então, naqueles locais de difícil acesso, não servido por transporte público, que ela o colocasse como meio de se locomover para o trabalho, mas sem natureza salarial. Significa também que não haveria contribuição previdenciária para a Previdência Social. Estava lá da cá. Seria uma natureza indenizatória. O intervalo intrajornada. 15 minutos, às vezes, para o trabalhador. Ele gozava 45 ou 30 minutos, e nós mandávamos pagar a hora cheia. Quer dizer, ele recebia duplamente. Ah, não, mas é norma de saúde do trabalho. Meu amigo, nós estávamos agora, passamos 2 meses arguindo 269 candidatos para a prova oral do concurso nacional de juízes, eu estava lá, então 2 meses, nós começávamos 8 da manhã e terminávamos 7 horas, 7h30 da noite. Tinha 1 hora, às vezes, para almoçar. Eu vou pedir também intervalo da União, e pagar intervalo interjornada. Por que não ficar o trabalhador 30 minutos de intervalo, se ele quer sair mais cedo? Quem é que disse que não pode negociar isso aí? Por norma coletiva. Na Amazônia, havia, tempos passados, um intervalo, o empregado trabalhava 2 horas de manhã, aí lá tem a famosa sesta, essa sesta era longa, sabe? Sesta, ficar dormindo, 4 horas. E aí voltava depois. Aí o TSE mandava pagar 4 horas de intervalo, porque era superior a 2 horas, que era o limite máximo de intervalo que podia ser dado. Mas o cara não estava trabalhando, não estava à disposição da empresa. Era costume do lugar. Costume também pode discutir que não é, norma integrativa do ordenamento, é fonte do direito. Então, agora as horas de itinerário não são mais considerados como salário. E o problema todo, que os senhores que não conhecem, desculpa eu dizer assim, não são letrados em direito, nem são obrigados, você precisa saber que uma lei, para ser aplicada, ela precisa de observar o que estabelece a Constituição quanto à sua eficácia, que a gente chama de tempo. O TSE não pode, de imediato, para aquelas ações que foram ajuizadas antes da reforma, aplicar a reforma.
porque isso violaria a cláusula da Constituição que veda a retroatividade da lei. A lei não pode retroagir, salvo situações excepcionais. Então, alguém, por exemplo, o repórter sempre perguntava: ministro, no caso das horas de itinerário, essa de transporte, porque nós fizemos uma proposta que aqueles trabalhadores que tinham direito às horas de itinerário mantinham esse direito até que houvesse uma negociação coletiva suprimindo. E aí o repórter pergunta: mas ministro, vai no ônibus de um lado, o trabalhador tem direito à hora de itinerário, e do outro lado os que não têm direito. Isso não é, na prática isso não vai acontecer. Primeiro, o empregador não vai dispensar todos os empregados para contratar quem não vai receber hora de itinerário. Isso é um absurdo pensar nisso. E segundo, esse que tem a norma coletiva faz um aditamento com o sindicato e diz: a partir de agora, em decorrência da lei, não terá mais direito. Quem é que vai alegar direito adquirido? E depois de finda a vigência da norma, se extingue o direito. Apenas aqui ano passando, e ele sabe, o desembargador Bento sabe a minha posição sobre a súmula 277. A súmula 277, que é essa que alongou no tempo a vigência das normas coletivas autônomas, que nós chamamos, norma coletiva, a convenção coletiva do acordo. Essa súmula estabeleceu que essas cláusulas sociais, as cláusulas chamadas normativas, que são diferentes das cláusulas obrigacionais ou das cláusulas que se exaurem numa única prestação, por exemplo, reajuste salarial. Mas a concessão de uma estabilidade provisória, fim do prazo de validade da norma coletiva, essa cláusula social, ela se integrava ao contrato de trabalho como uma garantia de proteção ao trabalhador. Ainda que a vigência da norma terminasse, a eficácia dela não terminava, porque ela se integrava ao contrato. Isto obrigava o empregador a negociar para retirar vantagem. Foi uma forma que o TST, e a lei previa isso, depois foi revogada. Foi uma forma que o TST utilizou para forçar a negociação coletiva, porque não se ajuizava mais acordo coletivo de natureza econômica, aquele que se criam normas e condições de trabalho, porque havia objeção do sindicato patronal ou da empresa, chamado comum acordo, né? Eu não concordo. E aí extinguia esse dissídio coletivo. E o TST fez: nós vamos mandar integrar essa cláusula, eles são forçados a negociar para retirar, e nós resolvemos o impasse, e não há, inclusive, dissídio coletivo de natureza econômica, nem greve. Só que o TST, e justiça seja feita ao TST nesse caso, nunca aplicou a súmula 277 para aquelas normas coletivas que já haviam perdido o prazo de vigência. Sempre para as normas coletivas em curso. E é uma mentira dizer, como alguns disseram, isso levou o ministro Marco Aurélio a suspender a súmula, que o TST criou passivo em razão das normas. Eu desafio quem me prove que o TST aplicou a súmula 277 para a norma coletiva já revogada. Não tem um caso. Bom, então, já tenho minha opinião sobre o negociado versus o legislado. Desde que seja uma negociação coletiva válida, regular, com concessões recíprocas, é válida, até que seja para reduzir o salário. Tem uma lei da época da ditadura também, 4.923, alguns dizem que está revogado por incompatibilidade, mas nós aplicamos em dissídio coletivo. A empresa estava em dificuldade econômica financeira, negociou com os trabalhadores a redução do salário. Não pode? Pode, claro. Ela tem que manter a atividade dela
e manter os empregos. E é preferível ganhar menos do que não ganhar nada. A lei estabelece, né, um limite. Questão, por exemplo, do prazo de pagamento de salário. Ora, aquilo que é acréscimo para o trabalhador, se a empresa paga todo dia 20 de cada mês, ao invés de pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, é uma vantagem. A empresa está em dificuldade. Ela não pode alterar, por meio de negociação coletiva, a data do pagamento? Por que não pode? O que interessa é a data do pagamento ou é o pagamento? Eu pergunto. A questão da jornada de trabalho, eu até nem sei porquê. Essas questões de hora extra, minuto residual, repouso remunerado, devem morrer no TRT. Isso não é questão jurídica, isso cria um problema sério. Nós perdemos tempo com miudezas no TSE. Me desculpe, eu sei que é direito não pode ser ignorado, desprezado. Mas chegar ao TSE de minutos residuais, é aquele minuto, 5 minutos, 8 minutos, aí se passou 1 minuto e 59 segundos, para com isso. Forma de controle de jornada, coloca na norma coletiva, está liberado o controle, desde que pague o número de horas extras, se é o caso que a pessoa está. Agora, concordo, 10 empregados para ter registro, isso era da época do, é uma expressão antiga lá do Pará, do Ronca, ou seja, é coisa antiga, empresa que era praticamente empresa individual, na época do Jeca Tatu. Conhece o Jeca Tatu? Da roça. Isso é coisa antiga, gente, está ultrapassado, hoje está tudo eletrônico. Aí o juiz ficar contando cartão de ponto para ver se tem minuto residual, para com isso. Tem que ter bom senso também nessa coisa. Ó, contribuição sindical, não posso deixar de dizer, eu não considerei vantajoso não, a extinção. Talvez um dos poucos contrários no TST, porque todo mundo pensa a dinheirama que era isso, 12 bilhões por ano, nem sei se é. O sindicato recebeu, aliás, não só o sistema sindical e o governo, né? Esquece de dizer que o governo tem participação, que o dinheiro vai para o Ministério do Trabalho, que distribui. Pensa que a gente não sabe? Distribui, até as centrais sindicais têm direito. Para mim, se houvesse, e num ponto foi boa a extinção, porque só vai viver o sindicato forte, o que representa. O sindicato de roupa branca, camisa preta, não sei o quê, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo branco, sei lá, camisa listrada, um monte desses aí, 52 sindicatos de categoria de médico, que é uma categoria só, aí médico pneumologista, porque está no pulmão, médico do rim, médico do coração, se não me engano é de Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul tem isso, mas eu errado me disse, é mentira, mentira dele. Criaram 52 sindicatos de médicos. Para quê? Qual é a contribuição? Agora, devia acabar paulatinamente. Isto eu disse na minha sabatina em 2007, na Comissão de Constituição e Justiça. Paulatinamente. Porque vai surpreender. Ora, eu soube que os sindicatos de trabalhadores não estão negociando porque não tem a contribuição sindical obrigatória. Então, vem cá, não consegue angariar afiliados? Acho que a Assembleia não pode autorizar. A Assembleia não tem legitimidade para autorizar. Porque a própria lei diz que é a vontade do trabalhador, ainda que dê direito de oposição, saiu uma nota técnica do Ministério Público. Eu não considero que a Assembleia legitime esse tipo de desconto. Para mim, é a vontade do trabalhador. A Assembleia não substitui essa vontade do trabalhador. Então, deveria, em 5 anos, paulatinamente, ser reduzido, para não surpreender. Foi uma decisão surpresa, já vinha negociando, mas foi surpresa. Foi surpresa. De certo modo, vai acabar com o sindicato fraco. Uma palavra, terceirização, eu já falei, uma palavra sobre dano extrapatrimonial de pagador
Bento falou. O que é o dano extrapatrimonial? O dano extrapatrimonial é aquele dano íntimo, a esfera da intimidade. Nós chamamos de dano moral. Aqui atinge os atributos da personalidade do ser humano, os atributos valorativos do ser humano, o nome, a honra, a boa fama, a dignidade, enfim, todos os direitos da personalidade. E agora criaram o dano existencial, né? Eu não tenho nenhum acordo de dano existencial, minha turma tem. O teste, não, veio de lá, veio de baixo, veio da primeira instância. E agora positivou dano existencial. Quer dizer, o trabalhador trabalha em hora extra, ganha hora extra, e diz, olha, ele foi privado do seu ambiente familiar e deixou de ir para o futebol, não sei para onde. O trabalhador está interessado em trabalhar e ganhar dinheiro, né? O resto ele vai gastar no barzinho lá, tomando umas e outras, que é bom, é saudável. Agora, dizer que isso traz um dano existencial. Vocês já ouviram falar em dumping social? O que é dumping social? Quem não é do direito aí? Dumping social é quando o empregador, a empresa, baixa os produtos dela para competir no mercado, sonegando o direito dos trabalhadores, reduzindo. E um dia nós recebemos um recurso lá na primeira turma em que o juiz concedeu de ofício, ou seja, sem pedido, dumping social, uma indenização vultosa. Nós tiramos. O juiz não pode conceder indenização sem pedido. E ainda mais uma criação aí da jurisprudência e da doutrina que não tem suporte. Mas pode ter a possibilidade. Quando, meu Deus do céu? Então lá na China, na Índia, sei lá, tem dumping social demais, porque os produtos deles são baratíssimos, né? E a mão de obra lá é escravizada. Então são coisas que nós, juízes, às vezes contribuímos para que a sociedade tenha, às vezes, uma má ideia da justiça do trabalho. Vive aí ex-ministro do STJ criticando a de trabalho, que é onerosa, que não sei o quê, esquecem de quanto a de trabalho distribui por ano, ou arrecada para os cofres públicos de contribuição previdenciária, imposto de renda e custos. É uma nota preta, bilhões. Contribuição previdenciária que o governo não precisa fazer nada, imposto de renda que o governo não precisa fazer nada. O próprio juiz manda recolher, manda executar, manda cobrar. Isto ninguém divulga, por quê? Porque a Justiça do Trabalho dá uma de avestruz, sabe o que é? Terra a cabeça na noite. Eu me revolto com isso. Me revolto porque é uma crítica injusta. Tem distorções? Tem distorções. Como qualquer atividade. Agora, pôr a culpa na Justiça do Trabalho, por essa crise econômica que o Brasil está passando, especuladores ganhando dinheiro aí com dólar, com bolsa, com dinheiro de papel ou dinheiro eletrônico. Já que der um bug aí nos computadores, a fortuna do mundo desaparece, né? Então, gente, o dano extrapatrimonial, o que foi positivo da lei foi colocar na lei, ou seja, positivar, foi codificar na CLT, criar norma na CLT a respeito de dano extrapatrimonial, que é o dano moral. Porque nós tínhamos que nos valer do Código Civil, da Constituição, de outras leis, para poder aplicar essa regra no direito do trabalho. Tenho reservas a muita coisa da lei a respeito do dano extrapatrimonial. Fez um rol ali de valores da personalidade que seriam violados, que é um rol que não esgota, né? O direito à vida, por exemplo, não está previsto lá. Criou uma coisa ainda mais absurda, do ponto de vista constitucional, para não dizer que é inconstitucional. Tarifou, quer tarifar, que o pagador Bento falou. Tarifou, quantificar em dinheiro o
o prejuízo imaterial, aquele sofrimento da vítima, para que me entenda em palavras simples. Mas disse, olha, o teu dano moral vale 10 mil. E dependendo do teu salário, ele pode valer 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil, dependendo do teu salário. Dano moral, a dor, a intimidade da vítima é medida pelo salário. Quer dizer que se o caixa do banco tiver ler, e ele ganhar 5 mil reais, no máximo é 15 mil. O gerente, se tiver ler e ganhar 50 mil, ele vai ganhar 150 mil pela mesma ler. Isto é tarifar. Claro que eu não estou dizendo que eu deva tarifar igualmente a ler. 10 mil para um, que é o caixa, 10 mil para o gerente. Eu também não sou idiota. Mas o parâmetro da lei não mede nada, salário não mede nada, muito menos a dor da intimidade, a violação dos atributos valorativos do ser humano. Tem muito mais coisa que dano extrapatrimonial que a lei previu e não devia prever, porque na verdade assim, até proibiu, me parece contra a Constituição, que houvesse cumulação de dano moral, aquele dano moral puro, ele chama, com o dano estético, ou com outro tipo de dano que a conduta possa trazer, que é diferente daquele fato gerador. Ou seja, você pode sofrer um acidente de trabalho, perder o olho, perder o braço, passar a ter uma doença no pulmão, ficar com uma cicatriz. Então você vai ter diversas reparações pelo mesmo fato, a lei restringiu. Eu não sei meu tempo, como é que está aí? Um minuto. Então, para concluir, a reforma, em linhas gerais, é boa, tem problemas, tem inconstitucionalidade, mas eu acho que nós não devemos declarar assodadamente a inconstitucionalidade. Essa questão do tarifamento do dano moral com critérios já previamente estipulados, eles devem ser utilizados como critérios meramente indicadores ou indicativos e não critérios determinantes, como uma espécie de parâmetro de balizamento, sem adstringir a conduta do juiz que está adstrita a esse regramento, porque o Supremo já declarou inconstitucional esse critério do tarifamento, A Constituição traz um critério aberto, ou seja, não há limites. Os limites são proporcionalidade e razoabilidade. Com isso, eu espero ter trazido aqui aos senhores um pouco do meu entendimento, que não é do TST. Claro que todo mundo vai ler, o ministro do TST falou, e está gravado, e eu falei. O TST vai e está aplicando a reforma, naquilo que a reforma não contraria expressamente e inevitavelmente a Constituição Federal. Muito obrigado pelo convite. Vou fazer igual agora. Espero que seja convidado no ano que vem, viu, doutor? Obrigado.